Perguntas que eu mais recebo é qual o modelo que eu estou utilizando dentro do Cloud para poder criar os meus sistemas. Se eu estou utilizando o Opus, o Sonnet ou o Fable, e para ser bem sincero, para surpresa de todas essas pessoas, eu sempre respondo o seguinte: o modelo não importa muito para a tarefa que você está fazendo. E sinceramente, hoje a forma que eu configurei o Cloud aqui dentro do meu computador, o modelo importa muito pouco para as atividades de programação que eu faço e isso culmina claramente numa economia grande de tokens e também de tempo. Então eu vou te mostrar 5 configurações aqui que você pode começar a aplicar hoje no seu Cloud e que vai fazer deixar ele muito mais responsivo, obediente e entregando informações e dados e programação, linhas de código de uma forma muito melhor. Primeira coisa, settings.json. Esse é um arquivo de configuração do próprio Cloud que vai colocar não só essas permissões aqui para você, mas tantas outras coisas que eu vou explicar aqui para você as principais. Como eu disse, aqui ele tem uma aba, uma chave de permissões em que você entrega as permissões padrão, sem ele ficar te consultando. Cada vez que você abre o Cloud e se você não trouxer essa lista aqui para ele, pré-configurada, ele vai ficar te importunando, vai ficar te perguntando: olha, eu posso ler tal coisa, eu posso escrever aquilo outro, e esse é o imposto que você paga de alguns segundos sendo interrompido, perdendo o seu contexto, perdendo ali a sua cognição, tendo que mudar toda hora de contexto mental e também perdendo o tempo do modelo, porque naquele minuto que você está decidindo, tendo que ler, tendo que experimentar, ele poderia estar de fato já executando. Então, aqui está uma lista de comandos que eu posso deixar depois nos comentários. Então é só mandar um comentário que eu envio para você essa lista em que você pode já deixar pré-configurada, que são as listas em que eu mesmo uso e que julgo seguro, já que ele vai fazer algumas situações, algumas coisas aqui no projeto, que depois você também pode, digamos, pré-configurar aí no seu Cloud e também refinar ainda mais essa lista. E essa lista melhora ainda mais quando você deixa aqui o Default Mode como alto. O que isso significa? Significa que quando você deixar ele como Default Mode, ele vai ficar com essa expressão aqui em amarelo. Significa que ele vai alternar automaticamente entre o modo de execução e planejamento. Quando ele precisa executar alguma coisa muito complexa, ele quer pensar de uma forma mais estruturada e apresentar para você um plano. Algo como um designer, um engenheiro, um arquiteto faria com uma obra um pouco mais complexa. Ou quando ele julgar alguma coisa de uma forma mais fácil, ele mesmo já executa de primeira. Então, quando você colocar algum comando aqui, isso não é necessariamente um comando bash, mas vou pedir para ele listar os diretórios. Se isso daqui não tivesse pré-configurado com permissão aqui automática, ok? Com o meu ls de listar os meus arquivos, ele iria ficar me enchendo a paciência, perguntando se eu posso aqui, enfim, executar alguma coisa. Ele não está errado, é uma precaução do Anthropic, do próprio modelo, mas se você concordar, é algo que vai fazer você ser muito mais produtivo. O segundo ponto é configurar a memória em camadas por projeto. Se você já teve a curiosidade de saber, você vai entender que tem um arquivo chamado cloud.md que você pode salvar isso não só no seu diretório home, mas também no diretório de cada projeto. Esse diretório é uma memória perene que vai fazer com que o Cloud respeite e leia todos esses arquivos antes de executar uma janela de contexto, ou abrir um comando, ou fazer algumas coisas. Claro que não vai ficar lendo exatamente todas as vezes, mas ele vai ser organizado para que ele possa ler e ele possa interpretar isso que você vai dizer para ele. Basicamente, isso aqui ele é uma fonte de verdade em que você instrui o Cloud a como você deve e como ele deve proceder aqui em grande parte das coisas que você está fazendo. Por exemplo, nesse projeto em que eu fiz uma cripto fintech, eu estou trazendo aqui basicamente para ele a stack, estou trazendo o quick start, estou trazendo a estrutura, os comandos que ele faz, as regras críticas e também
toda a documentação de projeto para que ele possa seguir todas as regras que eu defini e não deixar ele totalmente ao léu. E aliás, abrindo um parêntese, se você se interessar por todas essas regras e um boilerplate com todos esses projetos já pré-configurados para você utilizar dentro dos seus e trazer o melhor do Cloud Code, também deixa aqui nos comentários para eu saber se você realmente está interessado em receber esse ambiente já pré-configurado para fazer com que o Cloud seja muito mais obediente e performático e não traga bugs e códigos como o Vibe Coding acaba trazendo eventualmente para quem não tem todas essas configurações. E que configurações são essas? Você basicamente coloca não só as regras que são chamadas canônicas ou críticas, como por exemplo, nunca expor dados de lojas, nunca expor erros, nunca expor problemas de validação, isso são regras que ele sempre vai ler, mas também boas práticas, como por exemplo, práticas de convenção de código, em que você pode trazer práticas e convenções de código em que você traz aqui tudo que você gosta e tudo que é legal. Eu coloquei todos os meus conhecimentos de mais de 25 anos de programação em todas essas convenções, não só de setup, codebase, também regras de negócio, UX, teste, infraestrutura. E para esse projeto, eu consegui fazer em menos de 70 dias uma cripto fintech em que ela roda muito bem. Então aqui está um outro exemplo também de convenções e coisas em que eu quero que o meu banco de dados respeite. E todos esses detalhes aqui você configura uma vez e você não precisa se preocupar depois ao longo do tempo que você vai fazendo, porque como eu disse, isso vira uma memória perene e isso vai fazer o seu cloud ser muito mais performático, te chateando muito menos. O terceiro ponto já são as skills. Skills são instruções pré-determinadas em que você deixa o Cloud decidir com base no nome e na descrição que você colocou aqui para ele carregar e assim cumprir instruções bem precisas. E a graça de ter skills é que ele pode não só decidir de uma forma automática e inteligente o que ele deveria fazer, mas também uma forma de você melhorar muito, muitas vezes, até de forma exponencial, o seu trabalho. Veja que aqui eu tenho várias skills, inclusive skills com nome de pessoas, e eu posso mostrar também para você a forma de personificação e até o porquê de provar isso é muito mais interessante do que simplesmente escrever você é um programador com 25 anos de experiência, mas nesse caso aqui, olha só como eu tenho uma skill UX que ela já personifica o próprio jeito de se inspirar numa empresa chamada Basecamp, utilizando o método ShapeUp. Então é um método muito bacana que eu já li esse livro, já entendo e personifiquei e deixei isso basicamente dentro de uma skill para me ajudar. Skills, à medida que você vai empilhando dentro do seu setup Cloud Code, você vai deixando ele muito inteligente e com regras que realmente vão ficando muito interessantes, como regras de planejamento, em que você pode colocar planejamentos de uma forma estruturada, ou então você pode colocar eventualmente, como eu disse, padrões de regras e de negócios, como por exemplo, o padrão de programação Solid. Como eu disse, eu vim construindo isso ao longo dos últimos 6 meses, que eu venho trabalhando muito forte com IA e vim colocando aqui os meus 25 anos de experiência ao longo que eu vou criando projetos tão complexos quanto a Crypto Fintech, até outros projetos sinceramente mais simples como o Bento, que é um instalador padrão de VPS que você também pode ver aqui nas descrições. Mas de novo, se você quiser receber esse pack, se você está interessado nisso, deixa aqui também o seu alô nos comentários. E a quarta e a quinta dica aqui é uma forma de você economizar muito mais nos modelos em que você utiliza. Você vai começar economizando primeiro utilizando o RTK. O que é o RTK? Bom, para começo de conversa, o que normalmente o Cloud Code costuma fazer? Ele costuma executar comandos dentro do seu ambiente. Então, por exemplo, se você falou leia o to-do do projeto e você não disse qual era esse arquivo to-do, o que ele precisa fazer? Necessariamente ele precisa dar um ls e ele precisa vir todos os seus arquivos e diretórios aqui na lateral. Como por exemplo, esse aqui em que eu tenho todos os meus diretórios e ele está um pouquinho mais aberto aqui, mas teria todos esses diretórios. Ele teria que entrar então em todos esses diretórios e fazer o glob de todos os arquivos .md. Tudo isso gasta token, só que o token, só para você poder entender, ele não é um caractere unicamente visível. Token é uma
unidade de informação que vai para o modelo. Que sim, ela pode representar diretamente um caractere, mas normalmente cada caractere representa 60% de um token, ou 40%, dependendo da proporção que você analisar, ou o idioma que você estiver utilizando. Perdão, cada palavra corresponde a basicamente 60% de um token. Então, uma palavra pode gerar muitas vezes até 2 tokens, dependendo dos acentos ou coisas que você utiliza. Então, se você for analisar aqui nesse aspecto, quando eu entrego aqui um LS, você vai perceber que tem espaços, tem caracteres aqui que são coloridos, e para deixar colorido dentro do meu terminal, ele também gasta tantos outros. E o RTK é um programa que faz exatamente isso. Ele cria um ganho exponencial dentro de qualquer harness, como Cloud Code, Cursor, Gemini, OpenAI, Codex e tantos outros, em que ele vai economizando todos esses tokens aqui para você. E como que eu sei que eu estou economizando, como que eu instalo, como que eu uso? Bom, ele aqui na própria documentação, que eu também vou deixar aqui para você, já tem aqui todas as instruções. Basicamente, você digita um comando como rtk root cloud, rtk root hook cloud, e ele vai fazer a instalação para você. Claro que você precisa ter o RTK na sua máquina instalada, senão ele não vai conseguir executar direitinho. Mas o ponto é que eu quero mostrar aqui para vocês. Se você estiver utilizando o RTK e colocar o RTK Game, você vai buscar aqui, você vai perceber o quanto de tokens que, no meu caso, o RTK, com pouco tempo de uso, já está promovendo para mim. Se você analisar aqui bem de perto, o escopo global de todos os projetos, um total de 8.000 comandos, eu tenho 16 milhões de tokens e 5 milhões de tokens de saída. Com um total de salvo, podemos dizer assim, de economizados de 11,4 milhões de tokens, trazendo uma eficiência de quase 70% de tokens. Isso significa, na prática, dinheiro, tempo e recursos do modelo que eu estou jogando fora. Porque o modelo, então, vai começar a passar, ou melhor, o RTK vai passar a ignorar muitas coisas que normalmente são verbosas para ele, como, por exemplo, comandos de find, comandos de ls, de grep e tantos outros, que você acaba utilizando de uma forma muito ativa quando você está programando. Quando você coloca lá, leia o meu arquivo de tarefas, cara, o modelo vai ter que raciocinar, ele vai ter que saber qual arquivo que é esse. Portanto, ele vai ter que executar vários comandos. E a quinta e última, que é quase um bônus, eu não vejo muitas pessoas falarem isso, é o modelo que o subagente vai disparar. Quando você está utilizando o Cloud aqui, determinadas tarefas que você for executar, ele entender, por exemplo, que ele deve fazer um esforço massivo de disparar vários subagentes, que até vão aparecer logo aqui na parte de baixo, ele vai começar a utilizar, normalmente sem essa configuração, o mesmo modelo que você deixou aqui pré-configurado, com o mesmo nível de esforço. Só que não preciso nem dizer que o Cloud Opus 4.8 é muito mais caro que o Sonnet, por exemplo. E para ser bem sincero, para 99% das vezes, você não precisa do Opus para poder fazer, eventualmente, busca de padrão de arquivos de texto, que é o típico agente que ele vai fazer. Buscar padrões, renomear alguma outra coisa, isso qualquer outro modelo mais simples faz e faz muito bem. Portanto, se você tiver aqui nos settings do seu Cloud e colocar essa informação, Cloud Code Subagente Model, e colocar o Sonnet, isso vai fazer com que você deixe de gastar os seus tokens do Opus, que são obviamente muito mais caros, e passa a economizar utilizando no Sonnet. Então repara só comigo, eu não estou trocando o modelo e sinceramente o modelo nem é tão importante. O modelo é commodity, o seu harness que é o seu edge. Porque da forma que você configura as coisas é o que vai fazer o seu modelo trabalhar de uma forma muito melhor. Você pode ter o melhor modelo do mundo, o Fable 5. Beleza, cara, mas ele ainda está aprendendo. Então você precisa mostrar para ele qual é o seu jeito, qual é a sua configuração. Isso não é só válido para o Cloud, também é válido para o OpenCode, o Py e os outros tipos de modelos, como por exemplo o Kimi ou o GLM, e você vai então ter uma economia de tokens violenta, até possibilitando você baixar o nível de assinatura de algum desses. Mas faz o teste, já começa instalando o RTK, dá um RTK,
init e depois o RTK Gain, para que você depois poste aqui nos seus comentários semanas depois se você tá tendo ganho e se melhorou as coisas. Se você gostou dessas dicas, já se inscreve no canal, deixa o seu comentário aqui e dependendo do assunto ou de recurso que você quiser, eu posso te mandar os links e mais informações. Um forte abraço, até o próximo vídeo.